Viva o São João, sexto ano, vamos embora. Nesse ritmo ainda aí, misturado, não sei se já acabou, não sei se vai começar, se é São Pedro ainda, mas vamos embora para a aula de sustentabilidade do sexto ano, né? Nesse clima aí de pós-São João, de pré-recesso, de segunda-feira, de friozinho de manhã, né? Estamos aí tudo junto, né? Que todo dia é uma novidade. Então, vê só, você já olhou aí fora como é que está o tempo? Você já observou o tempo? É importante sempre começar o dia dando aquela olhada ali, né, para o céu, se der para ver o horizonte, se mora aí perto, numa parte mais alta, dá para perceber as nuvens, como é que está o movimento, né? Então, isso faz parte também do nosso estudo, né, geográfico. Então, estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais essa aulinha de sustentabilidade, tá? E comigo aqui, acompanhando no chat, para interagir com vocês, está ela, Vanessa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, professor Armando. Bom dia, meu povo do sexto ano, né? Estamos aqui iniciando mais uma semana, mais um momento de estudo aí com sustentabilidade, certo? Eu já estou ligada aqui no chat, já dei o meu bom dia e estou aguardando agora, né, a interação de vocês, que é muito importante. E aí, se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, Billy vai jogar aí os QR Codes na sua telinha. Você pode direcionar o seu celular e baixar o aplicativo e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que legal. Então, fica ligado aí no chat, que eu também estou ligada por aqui. Deixa teu comentário, tua dúvida, que a gente vai trabalhando junto aqui e bons estudos para todo mundo. Então, ó, o tema da nossa aula de hoje já está aqui, ó. Joga aí na tela para o pessoal, Billy Boy. Veja, observe, a gente tem aqui, ó, o título, né? Quando é superfícies líquidas. Então, observa aí que quando a gente vê esse mar assim, ó, bem calmo ali só naquele movimento bem tranquilo, sereno, né? A gente consegue perceber que isso é uma superfície, né? A gente vê ali que está tudo planinho assim, né? Então, o tema superfícies líquidas, né? O tema superfícies líquidas que a gente tem, aqui voltou, é justamente isso, né? A gente vai estudar, a gente vai perceber, né? A gente já trabalhou os morros, já trabalhou as planícies, e aí a gente vai fechar vendo os impactos ambientais nas superfícies líquidas, que são os rios, né? O mar, né? São os mares, os oceanos, né? Então, a gente vai, primeiro, na aula de hoje, entender o contexto, né? A classificação, ver aí tudo de forma conceitual para depois analisar os impactos, né? Analisar a ação antrópica. Então, segue a mesma lógica que a gente veio vendo nas nossas aulas passadas sobre ambiente de morro e sobre planícies também, beleza? Então, continuando aqui, ó, presta atenção. A superfície líquida mais notável que a gente tem são os oceanos, né? E aí, como vocês já viram em geografia, né, no sexto ano, já trabalhou isso em geografia, a gente teve ali, há alguns milhões de anos atrás, um continente único, chamado Pangeia, né? Pangeia. E aí, quando existia esse continente único, também só existia um oceano, concorda comigo? O nome desse oceano é um nome bem interessante, um nome bem bonito. Vou falar até devagar, viu? É Pantalassa. Pantalassa era o nome desse oceano único que existia aí e que banhava a Pangeia. Então, veja, a Terra ela é conhecida como planeta água, a gente tem música que fala sobre isso, né? A gente tem ali, quando o primeiro homem, né, o astronauta, o cosmonauta russo, ele viu a Terra, né, de fora, ele disse a Terra é um planeta azul, né, um pontinho solitário azul, né, na imensidão do universo. Então esse azul, né, além da atmosfera, está também fazendo referência à água, né, a cobertura líquida do nosso planeta, a hidrosfera. Beleza? Então é sobre esse tema, né, que a gente vai esmiuçar, que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, a gente
nesse GIF aí a gente consegue ver o movimento dos continentes, né, que é a outra superfície, a superfície sólida, né, do nosso planeta. Então a gente tem esse movimento e quando eles se estabilizaram, ou seja, no período atual que a gente vai ter a formação dos oceanos. E aí, ó, tem a pergunta para vocês. Quem aí, quero que vocês pensem, eu vou dar até um tempo, né, vocês já leram, sei que vocês são espertos. Quem aí sabe o nome dos oceanos, de todos os oceanos? Quantos oceanos são, né? E o nome deles. E aí, vocês sabem? Será que são 5, 6? Será que são menos que isso? Será que só existe um ainda? Tudo a mesma coisa? Né? Então, ó, vai chegar aqui para vocês na tela, vamos ver quem acertou. Ó. A gente tem aqui, né, os oceanos. Joga aí na tela, Billy, por favor. A gente tem aí os oceanos, né? Vamos começar pelo que banha aqui a nossa América do Sul, né? O lado leste da América do Sul, onde está o Brasil, nosso litoral, né? Nosso mar daqui de Recife, que é o Oceano Atlântico, né? Ele vai estar aí, ó, entre a América do Sul e a África, né? Vai ser o Oceano Atlântico. Em seguida, ali do outro lado, né? Do lado oposto, no oeste, a gente vai ter o maior de todos os oceanos, que é o Oceano Pacífico. Então, o Oceano Pacífico, você observa aí que ele está desse lado e desse lado aqui, porque, obviamente, a Terra ela é um geóide, né? Ela tem uma circunferência. Então, esse oceano ele vai emendar aqui, né? Do outro lado. E aí a gente tem os menores, né? A gente vai ter o Oceano Antártico e o Oceano Glacial Ártico, né? Nos polos. E aqui, entre a África, a Eurásia, né, que chama, e aqui mais próximo do Oriente Médio e da Índia, e a Oceania, nós vamos ter o Oceano Índico. Beleza, pessoal? Então, professor, mas por que você está explicando aí os oceanos? O que é que isso tem a ver com o tema que a gente está falando, né? Vejam, quando acontece o carnaval, quando acontece alguma chuva, né? A gente sempre vê a água sumindo, né? No carnaval fala que o glitter que você usa pode chegar até o oceano, chegar até os peixes se intoxicarem comendo esse glitter, né? Aquele brilhozinho que se usa muito no carnaval. Então, por quê? Porque toda a água ela vai verter, né? Das cidades elas vão verter para o mar. Mas isso é assunto que a gente vai ver daqui a pouco, né? O professor Diga lá, Armando, manda aí, Sabino Vanessa. participou aqui, viu, e indicou já 2 oceanos. Ele falou Pacífico, Atlântico, olha aí. Boa, Ó, tá Sabino, a Participando, companhia das nossas manhãs. isso. Um abraço aí para Sabino, valeu, Vanessa. Exato. E aí, pessoal, então, como a gente viu também quando a gente estava falando das planícies, certo? Quando a gente estava falando das planícies, a gente viu que se tiver a maré cheia, o alagamento da cidade pode ser, né, agravado. Então, por quê? Porque existe essa relação. Mas isso vai ficar para daqui a pouco. Vamos adiantar aqui, ó. Esse aqui é clássico, né? Esse esquema aqui todo mundo já conhece, que é o ciclo da água, né? Então, vejam só. Aqui a gente está numa área bem ampla, tá? Para mostrar todo esse esquema. Então, vamos começar aqui do mar, né? Da região do mar, já que a gente estava falando disso, né? Que vai ser o armazenamento de água dos oceanos, que vai evaporar, né, se juntar com a evapotranspiração. Daqui a pouco a gente vai ver um esquema de evapotranspiração que acontece aqui no Brasil, né, que tem essa relação na prática. Vai ser armazenado na atmosfera, né? A nossa atmosfera ela é composta por vários gases, incluindo também o vapor de água, tá? Depois vai ali ó, ou se armazenar como gelo, né, nas montanhas, né, nos picos mais altos, ou vai se precipitar, pode ser precipitada como gelo também, como granizo ou como chuva, né? A partir dessa precipitação, né, seja lá qual for, ela vai voltar ali ao estado líquido, né? E uma parte vai infiltrar, outra parte vai para os rios, né? Então tem vários caminhos que a água segue. Então veja, falei dos oceanos, agora estamos falando do ciclo da água. Então perceba essa noção de sistemas, né? Então, são sistemas que têm o seu funcionamento ocorrendo aqui, né? Há milhares de anos, né?
Então a gente teve primeiro a formação dos oceanos da forma como a gente conhece, e aí esse ciclo da água ele passa a se estabelecer, né? Lembrando que a água ela não ocupava toda essa área do planeta, né? Então a gente sabe que lá atrás o planeta era só magma, né? Era só rocha derretida, né? Então a água ela foi ocupando esse espaço. Então é importante a gente lembrar disso para pensar também, né, que isso aqui está mostrando só os aspectos naturais, né? Porém a gente sabe que tem os aspectos humanos, aí, os aspectos antrópicos que vão também fazer parte desse ciclo, né? Vão também interferir, vão atuar nesse ciclo, beleza? Então isso aí é só para a gente lembrar dessas escalas, né, da hidrosfera, né, da atividade hídrica. Será que o vídeo vai dar play? Boa. Então, um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de água chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas, formação de professores, são mais de 170 professoras, e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é o Rio Voador. Vamos seguir aqui, essa parte era só para vocês terem noção, né, do que são os rios voadores, tá? Do que são os rios voadores. Por quê? Porque mostra, né, a importância desses outros ciclos que a gente não percebe naturalmente, né? Então, veja, essa dinâmica ela foi recém-descoberta, né, há cerca de 10 anos que essas pesquisas estão se desenvolvendo, né, para ver a importância que tem, né? Aqui está um esquema mais tranquilo para eu abordar, que talvez tenha sido um pouco rápido aí a fala, né? Então, para a gente ver com mais calma. Observa, começa aqui, ó, justamente naquele processo de evaporação. E aí tem uma diferençazinha que eu quero que vocês entendam agora. Existe uma diferença entre evaporação e evapotranspiração. Então, existe uma diferença aí. A evaporação, ela vai ocorrer justamente nas superfícies líquidas, como o Oceano Atlântico. E a evapotranspiração vai ocorrer na região que tem mata, que tem vegetação, ou seja, vai ser aquele processo lá de troca gasosa que as plantas, né, os vegetais vão executar. Então, observa. Então, quando a gente fala das superfícies líquidas, pessoal, a gente não pode, né, e qualquer coisa da natureza, a gente não pode falar de olhar para aquilo ali, só vou falar de mar, só vou falar de lago, só vou falar de oceano. Não. Por quê? Porque é um sistema. Então, esse sistema, ele vai existir, né? Ele vai interagir em diferentes níveis, né? A água, ela está tanto no estado sólido, quanto no líquido, né? Que é o principal, e o gasoso. Então, tudo isso vai interferir, qualquer interferência nesse ciclo vai interferir também nas superfícies líquidas, vai impactar nas superfícies líquidas. E esse impacto ele pode ser positivo, como se houver um reflorestamento, por exemplo,
ou negativo, como a gente já falou muito aqui, né? Não é a primeira vez, mas veja como a gente pode observar a mesma coisa por diferentes ângulos, não é? Porque a gente já falou aqui do desmatamento da Amazônia, já falou aqui da retirada da vegetação da Mata Atlântica, do Cerrado, e tudo isso, como a gente viu, interfere no regime de chuva que vai ser distribuído para o Brasil. Então percebam que para a gente falar, para a gente compreender os impactos nas superfícies líquidas, né, e aí considerando principalmente os rios aqui no Brasil, a gente tem que entender como é que esse sistema funciona. Beleza? Então eu trouxe também esse aspecto dos rios voadores para a gente ver que não é só o estado líquido da água que a gente vai considerar. Beleza, pessoal? Então, se aprofunda aí, faz uma pesquisa, faz um trabalho, né? Tem esse vídeo aí que eu mostrei para vocês. Então, ó, falando nisso que eu acabei de dizer dos 3 estados, eu trouxe aqui, né, a distribuição da água no mundo. Isso aqui, quando eu vejo isso aí, eu sempre fico estarrecido, assim, como a gente valoriza pouco o que a gente tem, né? Então, observa aí, a gente tem 2 gráficos, vamos se ater primeiro ao de baixo aqui, ao menor, tá? Vamos se ater primeiro a esse aqui. A gente tem em azul, né, 97%, que significa a água salgada do mundo, ou seja, a água que está armazenada nos oceanos, tá? Nas calotas polares também. Mas é água salgada, é uma água que não é apropriada para o uso, né? Não é apropriada para o consumo. E 3%, isso é da água do planeta todo, tá, pessoal? E 3% da água do mundo, tá? A gente vai analisar como ela está distribuída, né? Porque desses 3%, a gente vai ter, observa aqui, ó. Joga aí, Billy, para ficar melhor, valeu. A gente vai ter 71%, veja, desses 3, 71% vai ser de água congelada, né? Que está ali nas calotas polares, que está nos picos das montanhas, tá? Ali no Himalaia, na Cordilheira dos Andes. Então vão ser águas congeladas. E aí, ó, 18% vão ser águas subterrâneas que estão nos aquíferos, que estão nos lençóis freáticos, ok? E 7% vão ser os lagos e rios, ou seja, você pega, vou interagir aqui com Vanessa, a gente pega a água todinha que a gente vê no Rio Amazonas, que a gente vê no Rio Capibaribe, e isso é apenas 7%, uma fração mínima de 7%. Fala aí pra gente, como é que a gente deveria olhar para o nosso rio diante disso aí? Nossa, deveria olhar com muito cuidado, né? E ainda mais falando do território brasileiro, que a gente realmente é rico nisso, né? Porque uma parte dessa pouquíssima, né, da água do planeta todo está concentrada aqui no nosso território brasileiro. E a gente não toma cuidado com isso, né? A gente polui os nossos rios, a gente degrada bastante a nossa natureza, que é riquíssima. Então, de fato, professor Armando, a gente deveria ter um olhar bem cuidadoso, ter sensibilidade para esses rios, né, que nosso território tem o privilégio de ter. O Rio São Francisco também, né, nosso queridíssimo São Francisco, infelizmente sofre com a ação humana. Massa, valeu, Van. E aí o que acontece? Ainda tem 4% dessa água que está na atmosfera, né? 4% é a umidade do ar. Então percebam que a gente, toda essa imensidão de água que a gente tem é uma parte muito pequena, minha gente. Então a gente pode conservar, a gente pode ter esse recurso aí de forma gigantesca. E aí, ó, pegando aí o que Vanessa falou do Brasil, observa essa imagem aqui, eu adoro essa imagem. Parece o quê? Parece as veias, né? Que levam aí, parece também as raízes de uma árvore, mas são justamente as bacias hidrográficas do Brasil e os seus principais tributários. Então, observa aí, né? Essas diferentes cores são as diferentes bacias hidrográficas, tá? E
a área que elas vão cobrir. Então, volta aqui para mim, ó. Essa região aqui é a região da bacia do Rio Amazonas, né, como a gente sabe. E aí, Vanessa falou do Rio São Francisco, ó, e é essa bacia aqui, ó. Essa bacia aqui vai ser a bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio Paraná e a bacia Tocantins-Araguaia. Essas são as maiores bacias hidrográficas brasileiras. Então, veja, a gente tem tanta água e tanto rio disponível que a gente usa para gerar energia. Então, na medida em que a gente está usando a energia nas nossas casas, no nosso dia a dia, a gente está também usando a força dos rios, tá? Então, é muito importante a gente perceber isso, né? Que isso também causa impacto, né? Muda o fluxo do rio e aí controla a vazão do rio. Então, tem populações que vivem na beira dos rios que são afetadas por essa mudança de fluxo. O regime dos animais, né, dos peixes também é afetado, enfim. Tem todo um universo complexo que a gente pode explorar dentro disso aí. Beleza, pessoal? Então, vejam só que a gente ainda está aqui, ó, chegando, né, no ponto principal, que é o que a gente vai falar agora. Ó. Como será que estamos cuidando das nossas águas? Né? Então, a gente viu que existe toda essa possibilidade, todas essas escalas, né? E olha que foi bem rápido aqui, a gente vai falar ainda um pouquinho, por exemplo, dos aquíferos, né? Que são tão importantes, né? Que é a principal reserva de água que a gente tem, né? E outras escalas de observação. Então, a gente só foi ali, en passant mesmo, passando rápido, para poder dar uma base para essa reflexão aqui, né? Que é a ideia da sustentabilidade, né? Para a gente ser sustentável, a gente tem que entender como a gente usa e o que a gente tem disponível, né? A gente sabe que essa sustentabilidade, essa ideia de sustentabilidade, ela vem se modificando, né, pela necessidade, pelo que a gente conseguiu atingir e muito mais pelo que a gente não conseguiu atingir, né, nessa ideia de ser sustentável. Então, é muito importante, quando a gente estuda, quando a gente quer refletir sobre a sustentabilidade de alguma coisa, a gente também pensar nessa linha, né? Pensar, beleza, o que a gente tem, como é que esse recurso, ele se renova, né? Entendendo que a água é um recurso renovável, apesar da Terra ser um sistema fechado em relação a isso, né? Ela está aqui dentro e interage aqui dentro da atmosfera. Mas vamos observar aqui, ó, já tem um videozinho aqui, né? Como eu falei para vocês, do esgoto, né? Esse esgoto, provavelmente, ele está aí seguindo por fluxo de um rio, a gente tiver essa espuma aí, que não é um bom indicador, né? Não é, quimicamente falando, não é um bom indicador, né? E aí, ó, esse esgoto, ele é, na verdade, é uma canalização de um rio, percebe? Então, como eu tinha falado no começo da aula, né? A humanidade, ela usa essa fluidez da água, tem umas imagens aqui, ela usa essa fluidez da água, né? Para justamente levar, né, as impurezas. Então, a gente já falou aqui, por exemplo, quando a gente fala de mangue, né, a gente já estudou aqui dos mangues lá atrás com o professor Gilson também interagindo com geografia, a gente viu que o mangue, ele é um ambiente, né, de reciclagem também desse material orgânico, principalmente, né, de reciclagem do material orgânico, os caranguejos e tal. Né? E aí, quando o que vai, né, para os rios, o que vai ser jogado no esgoto, não tem um tratamento adequado, fica ali na natureza, ó, sofrendo, impactando, né, impedindo os fluxos normais. Então, a gente tem aqui, né, os tipos de poluição, e aqui eu destaco também a poluição do ar. Por quê? Porque quando a gente tem um ar muito poluído, a gente vai ter fenômenos como a chuva ácida, por exemplo. Né, que interfere lá naquele ciclo que eu falei, né, do ciclo da água, quando a fumaça ela vai para as nuvens, né, ela acumula produtos ali que vão sofrer uma reação química causando uma chuva ácida, que pode acidificar lagos, por exemplo, açudes, né, que servem para a população pescar ou tirar a água para o seu sustento, vai fazer exatamente o quê? Vai causar uma acidificação dessa água e aquele açude vai morrer. Então, observa aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou
passar aqui para vocês, né, uma sugestão de atividade. Então, pega aí, a gente tem um tempo, bota aí na tela. Valeu, Billy. Pega aí teu celular, ó. Viu aquele vídeo lá dos rios voadores? Ele está dentro de um site, né? Que é um site público, né? Um site. Esse projeto é um projeto ligado a universidades. É um projeto da Petrobras também. A Petrobras ela vai ser o patrocinador majoritário desse projeto de pesquisa, tá? Então, escaneia com o teu celular aqui e vocês vão ser transportados e transportadas diretamente para o site riosvoadores.com.br. Então, visita lá, dá uma olhada, tem muito material aí para os professores e professoras que também que já tinham ouvido falar, mas não conheciam esse site. Tem muito material para usar em sala de aula, para aprofundar mesmo o conhecimento sobre mais essa perspectiva desse rio, né? Então, pessoal, agradecer aqui a Vanessa. Valeu, Opa, Vanessa. valeu. Se despede aí do pessoal. Foi massa, professor Armando está aqui com essa turma do 6º ano, que é muito massa. E lembrar sempre, né, gente, a água é fonte de vida. É importante, ela é essencial para a permanência da vida no planeta Terra. Então, vamos cuidar das nossas águas, né, para que a gente possa viver de uma forma mais saudável, melhor, certo? Um beijo. Beijo, Sabino, pela participação aí. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Vanessa. Valeu. Professores e professoras, muito obrigado. Estão aí com a gente. Aluninhos e aluninhas queridos, familiares também. Agradecer a Késia, que fez aqui a transposição, né, para as Libras, já falando em Rio, falando em transposição também. A Dalília e a Billy também pela técnica. Fico por aqui, até a próxima aula, bom recesso, até mais, valeu, tchau, tchau.